A paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Somos abençoados pelo nosso Senhor. Nós aprendemos que hoje nós temos uma nova comunhão com o Pai, que nós podemos entrar na presença do nosso Pai, assim como Adão e Eva usufruía da presença do nosso Senhor antes do pecado. Eu e você agora, através de Cristo Jesus, desse sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você, derramando o seu sangue precioso, Ele é o nosso sacrifício, e por Ele nós entramos na presença do nosso Pai para conversar, para desabafar, para agradecer, para louvar. O Senhor quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. O que nós precisamos compreender também é que Adão e Eva, eles tinham uma restrição. Eles não podiam comer de um fruto, um único fruto. E Adão pecou ao desobedecer esse mandamento do Senhor. Com tudo o que aconteceu, o pecado entrando no mundo, o homem foi ficando com a sua mente cauterizada. Muito pecado, muita injustiça, muita dor, muito sofrimento, o homem foi ficando deformado. Mas quando nós, agora, renascidos em Cristo Jesus, temos essa nova comunhão com o nosso Pai, essa nova oportunidade, esse resgate, temos os nossos pecados perdoados pelo nosso Senhor. A palavra do Senhor nos diz, quando o Senhor ele foi, depois de sua ressurreição, se assentar à direita do Pai, ele diz que não nos deixaria sozinhos. Ele rogaria ao Pai para nos enviar um outro Consolador, está ali em João 14. É o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes passa vidas e mais vidas desapercebido no meio de nós. Nós não podemos, irmãos, viver sem o Espírito Santo de Deus. Nós reconhecemos a obra da cruz, nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar, porque a nossa mente não tem condições. Nós não temos capacidade para discernir sem o Espírito Santo de Deus. Foi dado uma ordem a Adão e Eva. Hoje existem muitos frutos proibidos para mim e para você, que nós muitas vezes desconhecemos. Alguns são notáveis, notórios, mas outros não. E são pequenos muitas vezes, por isso passam despercebidos. Mas o Senhor disse, irmãos, que ao enviar o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta só reconhecer o nosso Senhor como nosso único e suficiente Salvador e querer andar do mesmo jeito que a gente andava. Existem restrições na minha vida e na sua vida também. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos mostrar. E Ele vai nos mostrando, Ele vai nos convencendo, conforme nós vamos caminhando na presença do nosso Senhor. Nessa nova vida em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que a vereda dos justos é como a aurora que vai clareando pouco a pouco até ser dia perfeito. E o Espírito Santo vai nos mostrando nesse caminhar. Olha, Gê, esse fruto aqui não pode, esse fruto aqui também é proibido. E nós reconhecemos a voz do nosso Senhor. Se nós queremos verdadeiramente servir ao nosso Deus, nós vamos respeitar a voz do Espírito Santo de Deus e renunciar a tudo aquilo que o Senhor diz nas Escrituras Sagradas que é proibido para mim e para você. E assim nós vamos caminhando, o Senhor vai nos convencendo de que aquilo ali não pode, de que aquilo ali não é mais permitido na nossa vida, e a gente obedece e vai caminhando ao lado do nosso Senhor. Isso é necessário, irmãos. Nós não podemos continuar vivendo a mesma vida que a gente vivia antes de conhecer o nosso Senhor. Nós passamos pela água do batismo, agora para andar em novidade de vida, mas quando nós saímos da água do batismo, sai a carne, irmãos, junto comigo e com você. A nossa carne, irmãos, ela é manhosa.
E ela continua querendo as mesmas coisas de antes, mas nós temos, irmãos, que vigiar e orar o tempo todo. E reconhecer com a ajuda do Espírito Santo que certas coisas nós não podemos mais fazer, nós não podemos mais falar, nós não podemos nem pensar. Somos livres em Cristo Jesus até mesmo de pensamentos que nos corrompem. E aí é só com a ajuda do Espírito Santo de Deus para a gente saber o que pode e o que não pode. Às vezes são coisas pequenas, não são nem pecados, são embaraços que passam despercebidos a mim e a você, mas que estão prejudicando uma verdadeira comunhão com o Pai. E o Espírito Santo mostra, são as raposinhas que vão causando mal às vinhas, que vão destruindo a nossa comunhão com Deus, essa nova chance, essa nova oportunidade. O Senhor também nos convence da justiça de Deus, de toda a palavra do nosso Senhor, tudo o que foi feito. Nós não temos em nós condições de conhecer tudo, mas conforme a gente vai caminhando, o Espírito Santo vai mostrando. Ele vai consolidando as promessas dentro do nosso coração. Nós vamos tendo experiências com o nosso Deus. Ele nos convence dessa justiça, que nós vamos viver dentro da obediência, dentro da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também nos convence do juízo. O juízo é a paga para todo pecado, que não houver um arrependimento, um verdadeiro arrependimento. Vai haver um juízo, irmãos. E muitos juízos vão ser aqui nesse mundo. Não vai ser só na vida eterna, não. Lembra da palavra que diz que tudo que nós plantamos, nós também vamos colher? Irmãos, o juízo virá sobre toda a ação contrária à palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus e não nos arrependermos do nosso pecado, o juízo vem. Mas sabe, uma boa notícia para mim e para você? O Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão perfeito e conhece as nossas limitações, a nossa estrutura que é pó, que antes do juízo nós podemos contar com a misericórdia do nosso Senhor. Até o último minuto Ele está tentando nos convencer, nos levando ao arrependimento, para que a gente possa viver o excelente do Senhor aqui nessa terra, nesse mundo. O que o Senhor está falando para mim e para você? Nós não estamos sozinhos, nós nunca vamos ficar sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você, e que está em todo o tempo nos ajudando, nos auxiliando, nos convencendo, nos mostrando como que nós devemos caminhar na presença do nosso Senhor. E nós temos que dar ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vamos nos despindo da velha criatura que muitas vezes insiste em nos acompanhar nesse novo caminho agora. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos dar atenção a Ele. Amém? Ele está aqui para nos ajudar. Ele está em nós para nos ajudar a viver o melhor do nosso Senhor, para que essa comunhão, essa reconexão não seja mais quebrada. E tudo para a glória do nosso Senhor. Vamos orar essa palavra? Senhor, que maravilha, Senhor, esse entendimento. Nós não estamos e nunca vamos ficar sozinhos, Pai. Que a gente não venha, Senhor, a atentar, Pai, mais para os nossos desejos pecaminosos, mais para o nosso eu, para o nosso querer, mas que a gente seja aberto à voz do Seu Espírito Santo. Em o nome de Cristo Jesus, precisamos da Sua ajuda para isso. Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, são as nossas vitórias, o nosso crescimento, e nós vamos conquistando no caminhar com o Senhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ouvindo e obedecendo, não comendo dos frutos, porque hoje não é apenas um não, mas são muitos os frutos que o pecado trouxe, Senhor, para este mundo, e que muitas vezes nós não temos condições de detectar, mas o Senhor mostra. O Senhor nos ensina e nos instrui em todo o tempo acerca do que nós devemos fazer. E nós rendemos ao Senhor graças por isso.
porque em Cristo Jesus, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, ó Deus, limpando o nosso coração, tirando do nosso coração, Senhor, tudo que provém da velha criatura, tudo que provém do pecado, que a gente possa se santificar todos os dias, Pai. É para a Tua honra e para a Tua glória a nossa vida é para o louvor da Tua glória, Pai. Queremos agradar o Teu coração, em nome de Jesus. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, por essa nova e rica oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.